Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos aqui dar início a mais uma aula de Química. Eu gostaria de iniciar essa aula retomando as habilidades consideradas estruturantes nesse primeiro bimestre, depois das adaptações realizadas por conta desse período de pandemia. Conforme eu falei da outra vez com vocês, a gente tem duas habilidades principais para desenvolver nesse nosso estudo, e elas fazem referência ao reconhecimento das transformações químicas que ocorrem na natureza e também nos processos, né, nos sistemas produtivos. Tá? Então, basicamente, a gente precisa conseguir fazer duas coisas. Reconhecer a ocorrência dessas transformações e a importância que elas representam para a gente, e também, além disso, identificar as formas de energia que estão envolvidas nessas transformações. Tá certo? E hoje a gente vai fazer a abordagem justamente dos temas transformações, conforme já foi feito nas duas últimas aulas transmitidas pelo aplicativo, pelo Centro de Mídias. Eu dividi a abordagem que foi feita considerando essas duas aulas em duas partes. Nessa primeira parte, a gente tem por objetivo entender a diferença entre transformação física e transformação química, ok? É um assunto que a gente também já discutiu em sala de aula, e eu acredito que provavelmente vocês não terão dificuldades para compreender essa distinção, essa diferença. Primeira coisa que a gente tem que pensar: qual que é o significado de transformações? Quando a gente faz uso desse termo, o que exatamente nós estamos querendo dizer? Bom, transformações significa mudanças. E essas mudanças, elas podem se manifestar de duas maneiras diferentes, de duas naturezas distintas. A gente pode ter a transformação química ou a transformação física. Como que eu consigo perceber o significado de cada uma delas? O principal ponto para a gente analisar é justamente a substância ou as substâncias que vão formar aquele material envolvido na transformação que ocorreu. Quando você tem ali uma mudança nesse material, em termos de composição, em termos de substâncias que você tinha antes da transformação acontecer, a transformação ocorrida ali realmente é uma transformação química. Agora, muitas vezes, as transformações, as mudanças que vão se estabelecer, elas não vão modificar as substâncias que compõem o material. Apenas outras características do material é que vão sofrer alterações. Nesse caso, a gente tem uma transformação física. Observem que eu destaco aqui a palavra substâncias. E eu faço isso justamente para que vocês percebam que, na verdade, entender essa diferença entre transformação química e transformação física também significa entender o significado do termo substância. Também já discuti isso com vocês em sala de aula. O que é uma substância? A substância, ela representa para a gente um material puro, diferente da mistura, que seria um conjunto de várias substâncias formando aquele material. E aí eu trago 3 exemplos para a gente poder comparar, de tal maneira que, no meu ponto de vista, fica mais claro perceber o significado realmente de uma substância. Tá? O primeiro exemplo seria você comparar a questão da água potável. A água potável, aquela água que a gente pode tomar, né, que faz bem à saúde, ela na verdade não é uma substância. Ela é um material, uma mistura, na verdade, né,
porque não se trata de algo puro. Lembra da fórmula da água, H2O? Dois átomos de hidrogênio se juntam a um átomo de oxigênio para formar a molécula da água. Se você tem apenas moléculas de H2O, você tem uma única substância, e no caso é um material puro. Porém, não é o caso da água potável. A água potável, na verdade, ela contém ali vários sais dissolvidos, os sais minerais, né? Ela pode conter ali, provavelmente, o cloro, usado nas estações de tratamento da água. Ela pode conter ali flúor, que também é uma substância comum de se adicionar durante o tratamento da água, justamente porque é uma medida de prevenção quanto à saúde bucal. É uma maneira de você fortalecer os dentes. Então, na verdade, você tem ali um conjunto de substâncias, na qual a principal delas, obviamente, é a água, mas por se tratar de um conjunto de substâncias, né, de uma mistura, você não pode classificar a água potável como sendo substância, ok? A água pura, se a gente pensar no dia a dia, o que mais se aproxima de água pura, apenas H2O realmente, seria a água destilada, tá? Porém, mesmo a água destilada, é muito fácil ela absorver alguns gases presentes no ar atmosférico. Então, na verdade, quando você fala em água destilada também, você não tem apenas H2O ali. Você vai encontrar, mesmo que numa quantidade menor, uma certa quantidade de gases dissolvidos também, ok? Outro exemplo interessante, a questão do ouro. Pessoal, o ouro, enquanto substância, enquanto material puro, seria o ouro 18 quilates. Perdão, ouro 18 quilates não. O ouro 24 quilates, tá? O ouro 24 quilates realmente é apenas ouro. Seria mesmo uma substância. Porém, esse material, ele acaba não sendo adequado para a produção de joias, por exemplo. Ele tem algumas características que não o tornam interessantes para você fabricar uma joia. A principal característica a gente chama de dureza. Tá? Que é isso? O ouro puro, o ouro 24 quilates, ele é muito fácil de ser deformado e também muito fácil de sofrer arranhões. Ele tem uma dureza mais baixa. Né? Ele é chamado de um material mole, na verdade, na química. Para que você tenha realmente um material adequado à produção das joias, você não utiliza o ouro 24 quilates, você utiliza o ouro 18 quilates. O ouro 18 quilates, ele sim tem uma dureza maior, porque na verdade ele é uma liga metálica na qual você tem ali 75% de ouro realmente, mas você vai encontrar também os outros 25% do material como sendo outros metais, a prata principalmente, mas pode ter também a presença de cobre ou algum outro metal ali formando esse material que é o ouro 18 quilates, tá certo? Outro exemplo bacana que a gente poderia falar aqui é a questão do ar atmosférico, como eu citei agora há pouco. O ar atmosférico, ele, na verdade, ele não contém só oxigênio. Quando a gente fala da importância do ar, a gente geralmente associa isso ao oxigênio, né, como sendo o seu componente ali quase que único, mas na verdade não é assim que acontece. O ar atmosférico ele é uma mistura de vários gases, e o principal desses gases não é nem o gás oxigênio, é o gás nitrogênio. O maior percentual de substância presente no ar atmosférico, na verdade, é o nitrogênio, tá? E, obviamente, que tem um gás oxigênio, mas uma proporção muito menor que a do gás nitrogênio. Para vocês terem uma ideia, mais de 70% daquilo que compõe o ar é realmente o gás nitrogênio,
e não o oxigênio, como a gente costuma associar, tá bom? Bom, feita essa observação, eu gostaria de destacar também a maneira como você pode perceber se aquela transformação que ocorreu, ela é física ou química, tá? Existem duas análises importantes que podem ser feitas. A primeira delas, que eu coloquei aqui como sendo uma análise macroscópica. O que é isso? Quando você usa o termo macroscópico, você está se referindo a coisas do universo que você percebe ali, né? Aquilo que está ao seu redor e você consegue perceber. Lembrar que a palavra macroscópico, né? O termo macro ali, significa grande. Então, é aquilo do dia a dia que eu vou observar, principalmente utilizando os nossos órgãos sensoriais, né? Então, eu vou ver alguma coisa, eu vou, a partir do tato, né, sentir ali o formato, a textura daquele objeto, eu posso perceber, a partir do meu paladar, o gosto que determinada coisa tem, eu posso sentir o cheiro. Então, a gente está pensando em coisas macroscópicas, tá certo? A gente teria, nesse caso, as evidências de uma transformação. No caso da transformação química, essas evidências, elas costumam ser a mudança de cor, a mudança do cheiro, a formação de um sólido, a liberação de gás, e também, o que é muito importante aqui, a liberação de energia, principalmente energia térmica e energia luminosa, que é bastante comum. Existem casos, por exemplo, uma pilha, onde você tem também liberação de energia elétrica, que é outra possibilidade, tá? E percebam também que aqui eu destaco a formação de sólido e a liberação de gás. Eu gostaria que vocês tomassem cuidado em relação a essas duas evidências, para não interpretá-las como sendo uma mudança de estado físico, ok? São coisas diferentes, tá? A mudança de estado físico, ela não é uma transformação química, ela é uma transformação física, tá? Daqui a pouco eu vou dar um exemplo em relação ao gelo, que eu acho que vai ficar mais clara essa ideia para vocês. Tudo bem? Bom, o que acontece no caso da análise microscópica? Quando você fala em micro, você está pensando em algo pequeno. No nosso contexto aqui, na verdade, você está pensando em algo muito pequeno, que seriam os átomos e as moléculas, né? Você está interessado nessa composição química mesmo daquele material. Que substância forma esse material? Quando você analisa as evidências macroscópicas, né, quando você faz essa análise macroscópica da transformação, muitas vezes você não tem nenhuma evidência e mesmo assim houve uma transformação química ali. Então, a melhor maneira de você realmente ter certeza de que a transformação ela vai ser química ou física é justamente a partir da análise microscópica, ou seja, você comparar o antes e depois da transformação, o que aconteceu com as substâncias que formavam o material antes e que estão presentes depois ali no material após a transformação ter ocorrido, ok? Nesse caso, a gente vai falar em reagentes e produtos, tá? Essa ideia também vai ficar mais clara para vocês daqui a pouquinho. Bom, eu coloquei aqui dois exemplos para a gente poder analisar. O primeiro deles é o gelo, no caso, o gelo derretendo, ok? Gelo derretendo, eu tenho alguma mudança, alguma transformação acontecendo ali? A resposta é óbvia, né? O gelo sólido vai formar água, líquido, estados físicos diferentes, ok? Um outro exemplo que eu coloquei para vocês, a gente já mencionou ele quando em sala de aula
nós discutimos aquele texto sobre o uso e a produção da cal. Lembram daquele texto? Ali, a gente mencionou o que acontece quando você adiciona água à cal viva, tá? Então, olha só, quando você mistura a água na cal viva, você tem a formação de um outro produto, que é a cal hidratada, também conhecida como cal extinta. Comparem esses dois exemplos. Percebam que no primeiro caso, quando você fala que o gelo derrete, né, se transforma em água, na verdade a mudança que aconteceu é apenas no estado físico. A substância continua a mesma. Antes era H2O, depois continuou sendo H2O. Pessoal, então nesse caso, quando você tem o gelo derretendo, como não aconteceu essa mudança quanto à substância que compõe o material, substância que compõe o gelo, H2O, água, no caso, estado sólido. Substância que compõe água líquida, obviamente a água. Então, aqui não aconteceu uma reação química, né? Uma transformação química. O que aconteceu foi realmente uma transformação física, tá? Agora, e quanto à adição de água à cal viva? Observem, eu tenho então a presença de H2O, esse L aqui na frente significa o estado físico, né, líquido, ok? Adicionei lá a cal, no caso cal viva, que seria óxido de cálcio. A substância aqui seria óxido de cálcio, no estado sólido. O que vai se formar aqui? Aqui se forma a questão do hidróxido de cálcio, que também é chamado de cal, mas não é exatamente a cal viva, né? Não é óxido mais, é um hidróxido aqui. Então, nesse caso, você tem a cal hidratada, também conhecida como cal extinta, como a gente já mencionou, ok? Percebam que, nesse caso, os materiais que eu tenho antes da transformação não são os mesmos do que o que eu tenho depois, tá? Nesse caso, realmente eu tenho ali uma reação química, uma transformação química. E aí esses materiais, aliás, essas substâncias que eu tinha antes da transformação, eu vou chamar de reagentes, tá? E o que eu tenho depois é o meu produto, tá certo? Então, reagentes seriam aquelas substâncias que vão interagir para formar uma outra substância. E aí, isso que vai caracterizar a transformação química. Nesse caso, você tem a reação química realmente se estabelecendo. Tá joia? Bom, agora eu gostaria que vocês fizessem um registro dessas informações no caderno de vocês. Tá? Eu acho importante ter isso, esse resumo, esse mapa mental, ele vai ajudar vocês na hora de estudar. Ok? Uns minutinhos aí. A gente vai iniciar agora a segunda parte desse nosso tema transformações. Na segunda aula que foi transmitida ali no Centro de Mídias, a professora ela retomou aquela ideia de transformação física e transformação química, mas ela trouxe também outros fatores que você precisa considerar quando você tem uma transformação, seja ela química ou física, ok? Que fatores são esses? O primeiro deles seria a questão da energia envolvida naquela transformação. Algumas transformações que existem na natureza ou mesmo no sistema produtivo, elas necessitam de energia para acontecer, ou de repente elas acabam dando origem a uma outra modalidade de energia diferente daquela que você observava antes, tá? Aqui a gente vai pensar especificamente na energia térmica. Algumas transformações necessitam de absorção de energia térmica.
Nesse caso, você tem ali uma reação, uma transformação, né, na verdade, chamada endotérmica. Exemplo, no caso de uma transformação química endotérmica, lembra que para produzir cal, você depende do calcário. O carbonato de cálcio, que é o nome do composto químico, né, que forma o calcário, é ele que vai dar origem ao óxido de cálcio, que seria a cal viva. Mas para isso acontecer, é necessário você fornecer energia térmica ao calcário. Você tem que aquecer o calcário. Lembra daquele fato de que o calcário ele é aquecido no forno, né, numa caldeira, a uma temperatura bastante elevada, e aí a transformação química vai acontecer, tá? Então veja bem, o calcário ele precisa absorver energia térmica, absorver calor para que a transformação ocorra. É um tipo de transformação endotérmica. No caso de uma transformação física, para o gelo derreter, você precisa fornecer também energia térmica, né? Primeiro você vai elevar a temperatura do gelo, ele precisa chegar no ponto de fusão, geralmente o 0 graus Celsius, e uma vez que ele alcançou essa temperatura de fusão, ele está pronto para derreter. Mas ele só vai derreter realmente se você continuar fornecendo energia térmica para o gelo, ok? Quando ele se transformar totalmente em água, considerando que a substância ali é pura, aí ele volta novamente a usar aquela energia térmica que ele está recebendo para aumentar a sua temperatura. Mas enfim, porém existem transformações nas quais você vai verificar, na verdade, uma liberação de energia. Ou seja, você tem ali uma transformação exotérmica, tá? Nesse mesmo processo de produção da cal, quando você formou a cal viva, ao se adicionar a água, como a gente mencionou anteriormente, você forma a cal hidratada, a cal extinta. O óxido de cálcio, na presença de água, ele reage e ele se transforma em hidróxido de cálcio. Porém, você vai observar que aquele produto que se forma, ele está numa temperatura mais elevada, ele está mais quente. Então, você vê que ali é um caso de reação exotérmica. Quando a transformação aconteceu, houve liberação de energia térmica. Tá? O processo inverso, quando você congela a água, é um exemplo de transformação exotérmica também, só que nesse caso uma transformação física. À medida que você coloca a água numa temperatura mais baixa, você vai promover uma situação, promover ali um processo em que a energia térmica ela vai ser retirada da água, né? A água que está numa temperatura mais elevada, ela vai transferir energia térmica para aquele ambiente de temperatura mais baixa, no caso congelador. E aí ela vai sofrer aquele processo de mudança do estado líquido para o estado sólido, ela vai congelar, tá? Esse é um exemplo de reação exotérmica. Só que no caso, volto a afirmar aqui, é uma transformação física e não uma transformação química, ok? Um outro ponto interessante que a professora destacou também diz respeito à questão da revertibilidade. O que é isso? Aquela transformação que aconteceu, ela pode ser revertida? Se isso for possível, você tem lá uma transformação do tipo revertível. Se não for possível, a transformação ela é irrevertível. Exemplo simples, de novo, gelo e água. Gelo derreteu, formou água. O processo inverso, você pegar aquele produto que se formou, a água no estado líquido, tem como transformar novamente em gelo? Tem.
Então, nesse caso, o processo ele é revertível, tá? Agora, vamos pensar assim, formei a cal, né? Será que tem como eu retirar calor da cal que se formou e aquela cal, no caso a cal viva, tá, gente? Ela se transformar novamente no calcário, o óxido de cálcio, cal viva, se transformar em calcário, carbonato de cálcio, quando você retira calor dali, resfriando, por exemplo, a cal, isso não vai acontecer, né? Então, essa reação, ela não é revertível, ou seja, ela é irrevertível, tá? Tome cuidado, porque o termo é esse mesmo, revertibilidade. Existe um outro conceito na química que vocês vão aprender lá no terceiro ano, chamado reversibilidade, que não é exatamente a mesma coisa. Aliás, é uma outra coisa, tá? Enfim, bom, outro fator importante para a gente analisar aqui, o tempo da reação, tá? O que acontece? Na física, a gente fala muito em intervalo de tempo, né? Quando um evento acontece, é importante você analisar ali o intervalo de tempo que ele está acontecendo. Na química, isso também vai ser importante. Se você tem uma transformação acontecendo no intervalo de tempo muito curto, a gente vai classificar essa transformação como sendo instantânea. Caso contrário, não instantânea. Esse conceito eu acredito que seja o mais simples de todos eles, né? Então, aquilo que demorar demais para a mudança acontecer, na verdade, esse demais aqui, né, demorar demais, ele é um conceito relativo, tá? A gente pode usar como parâmetro, considerando a nossa percepção, 1 segundo, né? Demorou mais que 1 segundo, é uma transformação não instantânea. Ocorreu em menos de 1 segundo, muito rapidinho, então realmente é uma reação, uma transformação, no caso, instantânea. Tá ok? Tudo bem? E aí eu queria falar um pouquinho também do experimento que ela fez, que esse experimento ele exemplifica esses 3 fatores que aqui foram mencionados. Esse experimento é um experimento que a gente realiza lá no laboratório, na nossa escola, tá? Vocês, provavelmente, os que participaram das aulas de laboratório no primeiro ano, já tiveram contato com essa substância, o sulfato de cobre pentaidratado, que seria aqui esse material granulado, né, de cor azul, né, aquele azul bonito que a gente tem. O que acontece? O sulfato de cobre pentaidratado, se você aquece esse material, ele começa a mudar de coloração, né? Ele começa a perder aquela água presente ali na composição dessa substância. E aí ele vai ficando de uma cor mais esbranquiçada, até que toda a água ali vai embora. E aí você só tem o sulfato de cobre, tá? A gente costuma chamar de sulfato de cobre anidro, ok? O primeiro caso, né, o sulfato de cobre pentaidratado, e aqui no segundo caso, o sulfato de cobre anidro. Percebam que essa transformação que está acontecendo, ela é uma transformação do tipo endotérmica, tá? O que acontece? Você precisa fornecer ali calor para o sulfato de cobre pentaidratado para que ele possa se transformar no sulfato de cobre anidro. Só que tem um detalhe. Essa transformação de sulfato de cobre pentaidratado em sulfato de cobre anidro, no caso,
ela não é instantânea. Não é simplesmente colocar ali a substância para aquecer e rapidinho ela já se transformou. Não, demora um certo tempo, é necessário, né, a absorção dessa energia térmica durante o tempo para que você tenha a reação ocorrendo de forma completa. Tá joia? Agora, o que acontece? Você vai, na verdade, fazer com que a substância ela perca toda a água ali presente no material. Tá? Porém, se você pegar depois esse material aqui, o sulfato de cobre anidro que se forma, e colocar um pouquinho de água ali, instantaneamente, isso é rapidinho, tá? Então, nesse caso, seria uma transformação instantânea. Você tem essa formação, novamente, do sulfato de cobre pentaidratado. Então, nesse caso, pessoal, a gente tem uma transformação do tipo revertível. Eu vou dar um tempinho também agora, né? Eu recomendo que vocês deem uma pausa no vídeo e façam essa anotação no caderno, porque ela também é importante. Agora a gente chegou na parte das atividades, tá? Essas são as atividades que vocês deverão fazer ao longo dessa semana. No caso, eu retomei aqui alguns pontos a respeito daquela discussão que também foi feita sobre o uso do álcool em gel no combate ao coronavírus. Então, essas 5 primeiras questões, elas fazem referência àqueles 2 vídeos que eu mandei para vocês, né, que eu encaminhei para vocês, a respeito de você usar o álcool em gel e água e sabão para poder combater a Covid-19. A questão de número 6, ela faz ali um apanhado de tudo que a gente falou sobre as transformações. Então, o que eu quero que vocês analisem? Para cada situação que aparece aqui, vocês vão perceber se a transformação ela é física ou química, se ela é endotérmica ou exotérmica. Só lembrando que, nesse caso, eu posso ter situação em que a reação, ou melhor, em que a transformação, seja ela física ou química, pode ser que ela não seja nem uma coisa nem outra, né? Nem endotérmica ou exotérmica, tá? Então, é como se existisse uma terceira opção aqui, ok? Porém, ela pode ser revertível ou irrevertível, instantânea ou não instantânea, tá? Eu coloquei aqui alguns exemplos que foram falados tanto na videoaula no Centro de Mídias, como durante a minha explicação aqui. E tem também, inclusive, aquela questão da cal que a gente discutiu em sala de aula, né? Mas que eu falei aqui novamente. E também alguns experimentos que, de repente, a gente realizou no laboratório, tá? Mas, no caso, eu coloco alguns detalhes aqui para facilitar vocês a resolver. Então, eu espero que vocês se empenhem para fazer essa atividade, façam essa atividade no caderno mesmo, para que na próxima aula eu possa corrigir com vocês, tá bom? Pessoal, eu agradeço a atenção. Qualquer dúvida, por favor, não deixem de se manifestar lá no grupo, me mandar mensagem, que eu vou ajudando vocês na medida do possível, ok? Bons estudos para todo mundo. Um abraço.